não é longa, mas só agora de forma mais sintética, não é? Começando aqui pelo fundão, portanto, para além daquilo que vimos da capacitação das pessoas, não é? O fundão também tem tido uma forte estratégia de atração e de acolhimento da população imigrante. Também, sobretudo, não é apenas numa perspectiva solidária, mas também numa perspectiva de desenvolvimento do território. De que forma é que vocês têm feito e abordado essa estratégia? Bom, nós posicionámos com um determinado momento com o tal Fundão Inovação, procurar democratizar o acesso à inovação. Hoje posicionamos como o nosso modo principal é Fundão Terra de Acolhimento, porque concluímos, também não, como diz aqui o meu colega, e também não era preciso ser um grande gênio para fazer essa conclusão, mas concluímos que a questão do fator humano é mesmo o recurso mais relevante deste processo todo. E então, percebendo que tínhamos tido um sucesso até bastante improvável naquilo que eram as camadas talvez mais difíceis, que era atrair camadas muito especializadas do mundo, a globalização de facto ali também estava de facto a funcionar, fomos pensar que podíamos, obviamente, nesta nossa abertura a esse mundo. Eu acho que Portugal sempre que se abre mais, que tem aqui este espírito mais universal, só tem a ganhar. Portugal sempre que se fechou, nunca ganhou nada com isso. Sempre que há qualquer coisa que em que nos fechamos ou nos tentamos proteger do sei do quê, geralmente acabamos mal. Geralmente são histórias que geralmente acabam mal. Nós somos muito melhores a abrir-nos e a ter esta mentalidade, digamos, num país pequeno, mas com uma cultura universalista que sempre nos deu, de facto, um mote para sermos bem maiores do que a nossa dimensão crítica, se quisermos, do que aquilo que é a nossa dimensão geográfica de partida. Começámos numa perspectiva muito simples, que é sendo um território agrícola. A responsabilidade social era muito importante, ou seja, trabalho digno agrícola, tínhamos uma marca, Cereja do Fundão, tínhamos uma identificação geográfica protegida, no seu caderno de encargos, quem não tem trabalho digno, quem não tem, protege e trata bem os seus trabalhadores, não pode utilizar a marca, mesmo produzindo cereja no fundão. Ou seja, um ativo intangível, muito importante, que torna, hoje em dia, só para percebermos porque é que ele é tão relevante. Hoje, há dos três sítios onde se paga melhor a cereja ao produtor, um deles é em Portugal e é a Cereja do Fundão, do mundo. Ou seja, a ideia de um produto justo, um produto ético e um produto justo é um produto também com muito valor. E essa é uma questão que, do ponto de vista da valorização dos intangíveis, é muito importante para aquilo que são os contextos, aqui referenciados, e muito bem, da tal diferenciação, da tal identidade, da tal cultura, do tal património, seja material ou imaterial, a questão das nossas marcas. Bem sabemos que Portugal tem um problema enorme de falta dos tais intangíveis, das tais marcas que nos colocam no mundo. Nós conseguimos fazê-la a uma escala local e era preciso trabalho digno. Havia um antigo seminário que tornou-se muito conhecido em Portugal, porque foi onde um livro maravilhoso foi escrito, Manhã Submersa, não pela história em si, bem dura do que ali se passou, mas era um seminário que estava abandonado. Não era o património do Estado, mas também era o património de outra instituição, que também tem muito património espalhado, nem sempre bem tratado, que é a própria Igreja. E então aluguei esse seminário, esse terreno ao Sr. Bispo, com a minha condição de tornar aquele sítio verdadeiramente ecuménico e interreligioso, coisa que levo mesmo a peito. Ele no outro dia disse: você estava mesmo a falar a sério quando dizia que queria ser ecuménico e interreligioso. Sim, porque neste momento são 74 nacionalidades, para ali passam todas as religiões, e desde os mais vulneráveis, que vêm dos barcos, ou dos nossos acordos de pessoas em termos de proteção internacional, há situações como ainda agora, dramática, o tal crise dos timorenses, que
que aqui aconteceu, muitos tiveram ali a sua retaguarda e ali fomos constituindo e criando uma forma diferente em termos de impacto de olhar para o processo de inclusão. Vou dar um dado. Nós hoje somos uma das 8 capitais europeias da inclusão e da diversidade, declarada pela Comissão Europeia. Sim, a nossa cidade pequenina em Portugal. Uma das questões que nos levou a isso é que a metodologia holística, isto é muito interessante, muito do que aqui estamos a falar, todos nós já perceberam que isso não é um tema, um assunto, são dimensões muito integradas, muito holísticas. Ou seja, a abordagem não é a gestão por si, é a gestão com propósito, é a gestão debaixo de uma estratégia, mas realmente em lógicas muito transversais. E quando são transversais as coisas acontecem e são sinérgicas, umas puxam pelas outras e até parecem estranhas, às vezes quando as posicionamos, mas depois começamos a juntar as peças do puzzle e de facto as coisas começam a fazer muito sentido até numa perspectiva da valorização dos ativos. E esta nossa forma holística leva-nos a que os nossos migrantes mais vulneráveis que chegam, e são bastantes, enquanto nos campos europeus estão, vejam só, 4 anos e meio, em média, até serem as pessoas perfeitamente autónomas, repito, 4 anos e meio, pessoas chegam, sobrevivem-se, sabe Deus só quê, chegam muitas vezes nos barcos, entram nos campos do Mediterrâneo, Itália, uma coisa de Espanha, Grécia, na Turquia pior ainda, etc, etc, e estão 4 anos e meio, em média, até que são perfeitamente autónomos. O que é uma pessoa perfeitamente autónoma? É uma pessoa que trabalha, tem a sua casa, paga as suas contas, perfeitamente autónoma. Nós, com a metodologia que temos, demoramos menos de 1 ano com as equipas. Porquê? Porque nós não estamos só a ensinar português. Muito menos queremos que as pessoas agora de repente tornem-se uns mestres na língua. Nós queremos é que as pessoas se sintem valorizadas nas suas capacidades, nas suas competências. Por isso nós começamos logo a dar formação nas componentes profissionais. Passado uma semana, resolvemos os problemas de saúde, quem os possa ter, ou tem um programa individualizado para cada pessoa, para cada família, e a nossa abordagem é super intensiva, super envolvente, e a autonomia acontece em menos de 1 ano, enquanto na Europa é 4 vezes, 5 vezes mais, dura mais tempo. Com redução de riscos brutais, com vantagens do ponto de vista de pessoas que se tornam ativas e que vão integrar a necessidade brutal que na perspectiva da sustentabilidade dos ativos, começa a acrescentar uma coisa chamada demografia. Porque há um presidente agora que está muito na ordem do dia, as eleições dos presidentes dos Estados Unidos, não é? Há um presidente muito conhecido, Clinton, não é? Um dia perguntaram-lhe porque ele perguntou a um assessor porque é que estava mal nas sondagens. E o assessor disse: Sr. Presidente, é a economia estúpido. É uma frase muito conhecida de um assessor a responder ao Presidente dos Estados Unidos, que ele disse: mas porquê é que eu estou mal na sondagem? Ele disse: pô, então, que a economia como está, como é que queria estar bem nas sondagens nos Estados Unidos? Um dia destes, quando nos perguntarem: mas nós estamos a fazer até as coisas bem, até conseguimos, agora com os fundos, com os PRRs, que a economia, que a atração do país, a boa estrela que hoje temos do posicionamento de Portugal, o arco atlântico melhor que o arco continental, que está em guerra. Há aqui uma data de coisas até que isso até funciona, até alguma estabilidade, os privados e tal. Bom, isto está tudo a correr bem. Mas porquê que a coisa não despega? Alguém diz: é a demografia. Estúpido, porque de facto um problema estrutural é tão grande que temos na componente demográfica que de facto nós precisamos de cerca de 70 mil pessoas por ano em saldo de população ativa, e 70 mil pessoas por ano em saldo de população ativa é muita gente. Em saldo, população ativa. Sendo que algumas funções já não temos ninguém para desenvolver que não seja o recurso a pessoas não nacionais. Por isso esta nossa visão do acolhimento, que vão desde os mais qualificados aos menos qualificados. Eu tenho, sei lá, de um país, vou dar a Índia. Nós temos provavelmente quase 200 engenheiros indianos.
A minha área mais qualificada do Conselho, se calhar, está na Índia, nos fundanenses indianos, que todos são fundanenses, assim são tratados. Tenho fundanenses portugueses também, alguns já agora, que vivem lá desde sempre, há muitos anos. Mas depois tenho outros fundanenses de outras 74 nacionalidades diferentes. Esta perspectiva da tal localização leva que este grande desafio das mobilidades e da demografia no mundo pode-se perder a nível internacional. É verdade, pode-se perder a nível global, mas ganha-se a nível local. Isto só se ganha a nível local, só se ganha com a atitude e com a capacidade de, se calhar, tantos autarcas que peguem também neste processo de inclusão, dizer assim, isto é uma questão vital, esta é uma questão vital para aquilo que é a sustentabilidade dos nossos concelhos e, com isso, da sustentabilidade do nosso país. Só uma questão por causa da educação que é muito interessante, por causa das linguagens e também colada com esta questão da sustentabilidade demográfica, por assim dizer, e desta abordagem do acolher. O nosso programa de educação chama-se Raiz e Asas. Temos um projeto educativo local, tal como Cascais. Cascais é de primeira geração, ou seja, não foi só pela carta educativa, não se limitou, estou a dizer porque nós aprendemos uns com os outros, não se limitou a dizer que há umas cargas, há umas salas, há um propósito, há uma vontade, uma escola inclusiva, no caso, uma escola que seja, obviamente, um elevador social, uma escola de igualdade, de oportunidades. No nosso caso, nós olhámos para a nossa cultura e dissemos, ok, o nosso projeto educativo local, Raiz e Asas. Nós temos, na escola pública, ensino bilingue, assinamos parte em português e inglês, o que ajuda muito a internacionalização, em escola pública. Demorámos muitos anos, mas conseguimos ter professores que ensinam na escola pública em termos de ensino bilingue. Todas as crianças aprendem a partir dos 6 anos, na escola pública, há 7 anos, a programar. Desde o ano passado, todos a partir dos 8 anos têm inteligência artificial. Estive a entregar prémios agora dos melhores projetos de inteligência artificial para as crianças a partir dos 8 anos, mas todas as crianças do Conselho aprendem a fazer queijo. Todas aprendem a tecer. Todas. Todas aprendem a fazer os potinhos em barro, todas passam pela roda do oleiro, mesmo que primeiro façam o protótipo digital, mas a seguir vão ter que pôr a mão na massa. E isso, para uma escola muito intercultural, o saber das mãos é muito universal. Não é só muito interessante do ponto de vista dos alunos, porque é a adaptabilidade, é o trabalho de equipa, é o respeito pelas capacidades do vizinho. Perceber que eu sou bom na matemática, mas o outro é que é o verdadeiro oleiro. Por isso eu tenho que me juntar a ele. Para além dessas questões que no mundo da adaptabilidade, para aquilo que nós estamos para a geração que aí vem, a capacidade e a necessidade que vão ter que se adaptar em prazos tão curtos, esta abordagem é muito interessante, mas também a universalidade. Porque não fica tudo pegado a uma língua. Obviamente que é a língua que adoramos, a língua portuguesa, mas nós temos que perceber que se estamos a abrir ao mundo, precisamos que, obviamente, que eles gostem da língua como nós gostamos dela e poder-lhes ensinar seguramente. Mas o saber das mãos torna-se universal, a matemática é mais universal, a programação é mais universal, um tear é algo muito universal, fazer um queijo pode ser algo muito universal e com isso há um intercâmbio identitário, cultural, há uma preservação de todas as culturas, mas há uma abordagem aqui muito vamos chamar, muito integrada do que é a ligação entre as tecnologias e a componente da inovação. Eu só vos queria dizer, se há aqui investidores na sala. Eu estava aqui a ouvir os 4 colegas e estava a fazer um exercício que é, se eu fosse investidor, onde é que ia investir? E cheguei à conclusão que ia investir ali do nosso colega do Baixo Alentejo. Porquê? Porque me apercebi, ao ouvi-lo falar, que é possível que, perante as questões de ter água, ter um território que ainda não está muito reconhecido, é possível que aquilo que hoje pagam em metro quadrado, pensando no valor de hoje, e pensar daqui a 10 anos, é aquilo que possa ter, digamos, um delta maior. E isso é uma questão que eu acho que ainda não está totalmente entendida no contexto de um país
que tem, se calhar, na sua assimetria hoje também, uma eventual vantagem. Porque se na habitação nós já estamos a sentir isso, que é a habitação está tão difícil nas áreas metropolitanas que nós, nos contextos mais interiores do país, estamos a sentir essa questão. Não é por acaso que estão a investir tanto em habitação pública, porque, obviamente, essa é uma questão muito importante. Eu sou o 6º ou 7º maior investidor no PRR em termos de habitação, a seguir aos concelhos, a seguir a Cascais, a Lisboa. Eu estou logo a seguir. Estou o 6º ou 7º a nível nacional. E sei porquê. Porque sei que a habitação é hoje o fator que pode levar talento, pode levar à classe média, os jovens, e como tal, a questão é central do ponto de vista do resto. O resto vai acontecer quase por inércia. Mas nem sempre esta questão da assimetria do valor das coisas é entendida no nosso país. A questão dos ativos nem sempre é entendido. Eu posso dizer que, por exemplo, o valor metro quadrado, que fui aqui fazer umas consultas, relativamente aqui aos nossos 2 concelhos, que é 1/5 relativamente ao solo rústico, relativamente aos outros 2 concelhos aqui colocados, um pouco até pior no caso de Cascais, mas é 1/6 em termos de propriedade, em termos de solo, urbano, ou seja, 1/6 mais barato, 1/5 mais barato em solo rústico e 1/6 mais barato. Estamos a falar de algo que em 10 anos nós seremos provavelmente 1/3 mais baratos e 1/4 mais baratos. Por isso não preciso explicar o que é que vai acontecer em termos da valorização dos ativos do real estate nos nossos 2 concelhos. Por isso é uma questão que eu acho que ainda ninguém percebeu muito bem. Eu não estou a dizer que não devem investir e bem em Cascais e em Mafra, porque eu também lá investiria seguramente. Eu estou a dizer que há um país, o país não é todo igual, e onde há água, na parte rústica, estejam atentos, porque um hectare de zona de regadio no sul de França custa 100.000 euros. 1 hectare. Não é preciso ter vinhas, nem vinhas lá montadas. Custa muito mais. Estou a falar 1 hectare com água. Custa 100.000 euros. No Alqueva está nos 35.000 euros. E na Cova da Beira está em cima dos 30.000 euros. Só para percebermos o que é que nós estamos, qual é a diferença do que estamos a falar. E isto é muito importante porque Portugal ainda não conseguiu dar o salto de um território tão pequeno, pô-lo todo, digamos, a criar valor para a marca Portugal. Nós ainda jogamos muito, uma coisa que felizmente não faço e que aqui ninguém fez, que é estarmos a queixar-nos de coisas. Ninguém aqui se queixou. Mas aqui só nos queixamos de competências. Competências é a substância das coisas. Nós não precisamos de darem-nos competências nas migrações, ou na educação, ou na inovação, ou na valorização do património para estarmos a fazê-lo. Nós andámos em termos de políticas públicas, andámos. Quando vieram as competências, até olhámos para aquilo e dissemos, só isto? Quer dizer, não é só isto do ponto de vista financeiro, mas é a substância das coisas. É a decisão crítica. Nós gostamos de co-criar, co-decidir, co-fazer com os cidadãos, com as instituições, em rede. Se gostamos de fazer isso, e se estamos disponíveis para isso, por favor, quer dizer, o país ganha com isto. O país ganha com isso, por isso é que eu não me admiro nada quando se fala, e passo já aqui o micro, quando se fala de competências ou em relação com o Estado, nós hoje sentimos que, para além das questões financeiras, que obviamente podemos estar sempre a discuti-las, mas a questão central é mesmo a componente da substância, onde é que algumas competências são efetivamente melhor realizadas, sem perdermos, uma questão importante também, que algumas delas são serviços universais, por isso há um nível universal dessas competências que não podemos perder, porque senão, de repente, num país também tão pequeno, podíamos ter uma desigualdade que é preciso ter algum cuidado. Por isso, tendo esse princípio de alguma equidade, de alguma igualdade nos serviços universais, se calhar até é a única forma de a mantermos
é de facto trazermos algumas coisas para a escala local, que depois nós, a capacidade de fazer projetos que temos uns com os outros, com as instituições, com a triangulação, com as empresas, com o sistema científico, nós somos perfeitamente entidades, estamos sempre a construir redes. Não há, nós temos muito mais redes, se calhar alguns destes municípios têm muito mais redes do que alguns ministérios, algumas estruturas do Estado possam apresentar, mas muito mais. Redes nacionais, redes europeias, redes transfronteiriças, mas muito mais. Redes até internas, do ponto de vista de interligação com a cidadania organizada, com o terceiro setor, com o sistema científico, é muito mais. Isso... acho que é uma mensagem que eu queria aqui deixar final, é que o poder local em Portugal democrático é uma das maiores conquistas, agora que estamos a 50 anos do 25 de Abril, é provavelmente um ativo do ponto de vista do que é a estrutura do Estado, é o ativo onde eu punha mais os meus recursos, onde eu fazia a maior aposta. Muito obrigado. Paulo, aproveitava também essas palavras e aquilo que ficou um bocadinho da ronda anterior para pedir ao Presidente Carlos Carreiras para falar um bocadinho daquilo que são a gestão dos ativos pelos municípios, ativos que eram do Estado e que durante muitos anos ficaram pouco utilizados, não é? E que os municípios de facto têm feito um esforço para os reabilitar, para os pôr à disposição dos cidadãos e dos visitantes. Portanto, num município como de Cascais, que tem um conjunto de parcerias enormes e tem um conjunto de equipamentos enormes, começando pelo aeroporto universitário, que ainda não sabia que era universitário, apesar dos aviões passarem por cima da minha casa todos os dias, mas folgo em saber. Uma marina, um autódromo, um hospital público ou privado único no país, todas essas parcerias, algumas delas parcerias com os privados, outras de privados, outras do próprio município. Tem faltado um bocadinho, durante alguns anos faltou o investimento do Estado, e os municípios agora substituem-se ao Estado nessa tarefa, nesse investimento. Não necessariamente, o Estado continua a investir e vai ter que continuar a investir. Mas queria deixar aqui uma coisa assim, eu já conheci 4 primeiros-ministros. Destes 4 primeiros-ministros, ainda aquilo que eu vou dizer não se aplica ao último, portanto só se aplica aos 3 primeiros-ministros anteriores. E em relação até a questões, lembrei-me disto por causa das questões do património do Estado que é abandonado. Dos 3 anteriores a este, vi eles darem ordens claras para aproveitamento de determinados ativos. E não aconteceram. Portanto, não é uma questão, o que quero dizer com isto é assim, não é uma questão política, podia-se dizer, não, porque aquele é do partido A, e o outro é do partido B, e o outro é do partido C, não tem nada a ver com partidos, tem a ver com uma estrutura intermédia no Estado, que as chamadas quintas, não é? Não passam de quintais, quer dizer, portanto, mais pequeninos, que bloqueiam muitas vezes estas decisões. E isto é um fator inibidor da própria valorização dos ativos. E, portanto, há pouco tinha nesta perspectiva. Naquilo que há pouco disse, e enquadrando dentro daquilo que também já referi anteriormente, vamos ver, o que é que me distingue de outros territórios? Não há na Europa, e daquilo que procurei, não há no mundo nenhum município, nenhum local que esteja a 20 km de uma capital e que no raio de 5 km tenha um aeroporto, um autódromo, uma marina, um parque natural. Não há. Ou seja, se não há, isto tem que ser um fator importante. Ou seja, é único. É a regra da economia. O que é escasso é o que vale mais. E, portanto, o que estamos a tentar fazer é um aproveitamento integrado de todas estas instituições, em que não precisa de ser propriedade da Câmara. Não é? Portanto, ou seja, estas redes que o Paulo há pouco falava. Nós temos essa capacidade de estabelecer
estabelecer essas redes, que entra dentro de uma outra lógica, que eu acredito que vai ter que ser aquela que vai funcionar, que tem a ver com o conceito de democracia. O Paulo falava nos 50 anos do 25 de Abril e no ativo do poder local democrático. Nós estamos habituados a olhar para o exercício da democracia ser feito através da democracia representativa. Ou seja, há uns cidadãos que elegem outros para os representar. Nós temos vindo a desenvolver, e eu, enfim, da avaliação que faço com sucesso, de outros dois conceitos. Da democracia participativa e da democracia colaborativa. A democracia colaborativa traz-nos um outro conceito diferente. Nós dá a ideia que a democracia só é democracia se for quantitativa. E não é democracia se for qualitativa. Até muitas das vezes penalizamos a qualitativa porque criamos logo os tipos estão feitos uns com os outros, isto é tudo uma coisa nebulosa. Não, quer dizer, a democracia não tem que ser feita na base de para um ganhar o outro tem que perder. O que quer dizer que o resultado, não é preciso também ser muito inteligente em matemática, é zero, é nulo. Não é? Portanto, podemos ganhar os dois. E, portanto, a colaborativa aqui é fundamental. Depois tem uma outra vantagem que é a colaborativa envolve os cidadãos. Portanto, ou seja, os cidadãos tomam posse, que é outra coisa que nós não desenvolvemos muito também no nosso país, mas que nós no poder local somos obrigados a desenvolver, tem que tomar posse das coisas, quer dizer, o banco de jardim, o caixote do lixo é dele, como as decisões também têm que ser deles. Portanto, as decisões são nossas, não há outra forma de pensar isto. E, portanto, esses conceitos levam a que um conjunto, depois de outros ativos que nós estamos mais habituados a ver, são mais fáceis de gerir. Há um exemplo, que há pouco também estávamos a falar lá fora, que é o Forte Santo António da Barra. Para quem não conhece, o Forte Santo António da Barra é mais conhecido como o Forte Salazar, porque foi onde o Salazar passava férias. Foi completamente destruído. Destruído, partido, ao ponto de, e agora vou aqui dizer uma coisa publicamente que nunca o tinha referido, que eu furei por tudo quanto era sítio, para tentar que, dê-me um forte, a propriedade fica vossa, mas concedam-me um forte, enfim, tentei de tudo, não é? Com governos do meu partido e com governos do partido opositor, os tais da quantidade, e não conseguia. Até consegui uma coisa que foi tentar fazer uma reportagem na televisão. Um jornalista lembrou-se de lá ir ver aquilo. E passou em horário nobre. Passou em horário nobre e, imediatamente, tinha o Presidente da República a telefonar-me e dizer: "Ó Carlos, nós temos que lá ir ver aquilo. Pá, aquilo realmente está uma desgraça, uma coisa impressionante." Mas eu não tenho a chave. Não, mas na reportagem diziam que aquilo tinha sido vandalizado porque havia uma rede que se passava por baixo e tal. Nós vamos lá os dois. Ouça, se o Sr. Presidente vai invadir uma propriedade que não é nem da Presidência, nem da Câmara Municipal de Cascais, quem sou eu para não ir atrás de si? Mas não lhe recomendava, quer dizer, portanto, ou seja... Não. Então, mas aquilo é de quem? Não, aquilo é do Ministério da Defesa. Então só 2 minutos. Ela telefonou, passado um bocado, diz: "Pronto, então às X horas já falei com o Ministro da Defesa, com o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, com não sei quantos. Pronto." Isto era uma véspera de Carnaval, portanto dava um fim de semana prolongado. Às X horas lá estávamos. Não é? Era ver a cara do Ministro da Defesa na altura, pior que estragado, porque tinham dado cabo do fim de semana prolongado, não é? Do Chefe do Estado-Maior também, a mesma conversa. Enfim, e lá entrávamos e o Presidente da República depois dizia com aquela maneira dele ser, contava histórias ao Ministro da Defesa quando lá ia em pequenino com o pai visitar o Salazar, não é? Portanto, e o outro, aqui, que dava vontade, umas trombas todo tamanho, pior que estragado. Mas foi assim que nós conseguimos desenvolver. Quer dizer, portanto, às vezes, e isso qualquer um dos meus colegas concordará, nós às vezes temos que inventar truques.
não é? Que é um mal do país, porque aquilo que deve haver é uma estratégia, depois uma definição de políticas, depois dessas políticas táticas, e no fim, lá veio o truque. Pronto. Nós estamos ao contrário. A maior parte é truques e raramente há estratégia. Quer dizer, portanto, ou seja, e isso é o que inverte tudo. E isto aplica-se a tudo, inclusivamente também na questão da gestão dos ativos. Quer dizer, há pouco estava aqui a falar, é uma coisa que eu tive há dias, que é coisas que nós não valorizamos. O facto de não haver luz, eu tenho um conjunto de astrónomos, um núcleo de astronomia em Cascais, e quiseram fazer lá um festival. A chatice que foi para eles conseguirem fazer uma coisa com pouca qualidade, porque foi preciso eu apagar as luzes todas ali da volta, e mesmo assim, porquê? Porque em frente eles queriam fazer aquilo que era o sítio que eles consideravam que era o melhorzinho, mas que em frente tinha Almada, que tinha a Costa da Caparica, portanto também levava com a luz da Costa da Caparica. Portanto, o não ter luz, pode parecer uma coisa, não temos nada, não é? É um bem absolutamente essencial. E hoje nós estamos organizados por tribos, com a diferença de que no passado nós fazíamos parte de uma tribo, nascíamos, vivíamos, morríamos numa tribo. Hoje nós fazemos parte de várias tribos no mesmo momento, podemos ser mais do que uma tribo, e sendo do mesmo momento podemos ter evolução de participar em tribos ao longo da vida, porque os nossos interesses também se vão mudando. Tudo isto porquê? Porque há matérias, dentro da tal lógica da globalização, da afirmação da nossa identidade, há matérias que de certeza que há uma tribo global que aquilo para ele é o melhor que há. Ou seja, pagam o que for preciso para terem aquele ativo. Não é? Só é preciso nós descobrirmos quais são os tais ativos que podem ser escassos, de preferência para uma tribo que tenha o maior número de seguidores, não é? Pronto. Mas de facto é algo que é extremamente importante. Nós na cidade não estamos agora preocupados estamos preocupados quando falta a luz. Isso estamos, não é? Pronto. Mas este é um ativo como qualquer um dos nossos concelhos, como qualquer um dos concelhos que existe no país, tem de certeza absoluta uma realidade que interessará certamente a qualquer tribo a nível mundial. Portanto, ou seja, e portanto isso tem uma vantagem que eu penso que é importante nós ver aquilo que nos diferencia, aquilo que não é para nos afirmarmos como se eu sou melhor do que tu, não. Eu tenho aqui uma situação que me diferencia de ti. E o facto de me diferenciar de ti dá-me vantagens para mim. Estamos agora a fazer uma outra experiência que é geminações. Os municípios têm alguma tradição em se geminarem. Todos nós sabemos que a esmagadora maioria das geminações resulta em nada a não ser um papel assinado num determinado dia e eventualmente umas viagens desse dia e umas viagens lá, tanto que no passado era quanto mais longe melhor, porque ia-se passear para o outro lado. E comecei a fazer uma geminação dentro de Portugal. Ou seja, a primeira que fizemos foi com Pampilhosa da Serra, por causa dos incêndios de 2017, enfim, depois já fizemos com Viseu, e uma das bases de qualquer geminação connosco é irem jovens nossos lá e virem jovens de lá até cá. Pronto. Porque isto é um investimento que se perpetuará no tempo, será muito mais rentável este investimento que cada um dos municípios faz. E para estou a dizer isto, tenho todo o interesse em fazer também uma parceria com a Landroal e com o Fundão, que já temos tido outras, mas podemos fazer também uma parceria nesse sentido, porque há, por exemplo, um bem que eu agora estava a lembrar, que eu já usei isso há muito tempo. Nós criámos uma sociedade, e nas cidades, que nem sequer temos tempo para namorar. É uma coisa... E depois vem com os níveis de fecundidade e da tal... As pessoas não se encontram, não têm tempo para estabelecer relações sequer pessoais, quer dizer, sentimentais, quer dizer... Enfim, portanto, isto pode parecer, enfim, que é daquela conversa de Cristo morreu, Marx também, eu estou para aqui sem ninguém, mas depois isto, quando chega ao concreto,
isto existe, isto dá resultados, não é? Portanto, ou seja, eu sei que não respondi exatamente àquilo que queria que eu que estava a dizer na pergunta, mas pareceu-me mais interessante dar esta perspectiva. Aliás, eu costumo muito fazer com os jornalistas, que é, pergunto o que quiser que eu respondo o que me apetecer, não é? Portanto... mais, porque senão era demasiado redutor, de facto. Obrigado, Presidente Carlos Carreiras. Só um comentário relativamente a essa questão de cada município ter a sua própria, a sua própria mais-valia, né? Um comentário que o antigo Presidente da Câmara da Nazaré me fez há uns tempos atrás. Ele dizia: a onda da Nazaré, de facto, alterou completamente o tecido económico do concelho e a percepção que as pessoas têm da Nazaré. E ele dizia, bem, aqui a questão é cada município encontrar a sua onda, não é? Portanto, é mesmo isso, não é? Portanto, sempre existiu, mas só foi, é a marca, e passou a ser há poucos anos atrás, é verdade. Presidente João Grilo. Só uma questão rápida, que é a questão da coesão territorial, não é? No município do interior, naturalmente de baixa densidade, as receitas próprias também são mais reduzidas. Portanto, é necessário, de facto, haver apoios comunitários, não é? Mas também é necessário um esforço, eventualmente em termos de políticas públicas. Fala-se sempre muito da coesão, mas acha que deve haver uma mudança dessa política de coesão que efetivamente não tem existido? Muito bem, eu já respondo à sua pergunta, mas vou aproveitar para deixar só aqui duas notas, uma para o Paulo, outra para o Carlos, se me permitem que os trate assim. Em relação ao que o Paulo referiu, eu já sabia que tinha que ser um bom vendedor do Alandroal, agora fico com pena de não poder ser um bom comprador do Alandroal, porque o meu vencimento da autarca não me permite, mas fico ainda com mais pena. E depois, enfim, a observação astronómica pode ser já um aspecto para partilharmos e para geminarmos. E a questão do namoro também se pode pôr as pessoas do Alentejo a namorar com as de Cascais, que acho que era uma coisa interessante. Em relação à sua pergunta, de facto, nós... eu também, como foi dito, não gosto de me queixar e não gosto deste discurso do interior abandonado e do interior que não é visto pelo Estado Central e que não é valorizado. Portanto, há de facto, enfim, podemos sempre, se olharmos para os números, constatamos que o investimento no interior, o investimento público no interior é mais baixo, enfim, e estruturalmente mais baixo. Mas também não me parece que de repente seja plausível. Nós podemos pedir, não é? Podemos tentar, mas não é plausível que de repente o país mude radicalmente de estratégia e comece a enviar muito mais recursos para o interior do que faz neste momento. Portanto, o nosso trabalho tem que ser sempre no sentido de valorizar os ativos que temos, tirar partido deles, e quando não conseguimos fazê-lo sozinhos, como eu dizia há pouco, e sim recorrer a pedir que o Governo que o Estado Central ative os principais fatores do território e permita que as coisas aconteçam. Portanto, sobretudo permitir que as coisas aconteçam, quer ao nível das câmaras, dos municípios, quer ao nível das CIMs, ao nível da agregação de municípios, não é? Portanto, eu tenho a sorte pela localização em que o Alandroal está. Sou o único município da região que está simultaneamente em Alqueva, porque Alqueva começa connosco. Estou simultaneamente na zona dos Marmos, porque os Marmos acabam um bocadinho antes do Alandroal. Estou simultaneamente na Serra d'Ossa, porque também fazemos parte da Serra. Somos o único que também faz fronteira com Espanha e que, portanto, temos esta coisa do transfronteiriço, que é outra grande promessa de desenvolvimento e que é constantemente adiada. E temos neste momento, portanto, eu diria que o importante para nós era que a riqueza que é gerada no território pudesse ficar de alguma forma ligada ao território. Portanto, nós temos investimentos estruturantes que produzem riqueza, naturalmente dão emprego, geram alguma dinâmica local, mas depois os impostos gerados por esses investimentos não ficam connosco. Portanto, os impostos gerados
por toda a produção elétrica em Alqueva, não ficam no Alandroal. Não ficam 1 cêntimo no Alandroal, ficam 40 mil euros por ano de uma parceria que é assim um bocadinho difícil de explicar. Nem o IMI. Não ficou em mim. Começamos a ter uma procura interessante para a produção de fotovoltaica, para a produção de hidrogênio verde, mas não temos a certeza se esses investimentos também irão, se a riqueza gerada por esses investimentos vai ficar no nosso território, porque as empresas podem ter a sede em qualquer outro território. Ou seja, nós só precisávamos que o governo nos ajudasse, os governos nos ajudassem a estabelecer um compromisso das empresas com o território onde estão a gerar riqueza, que é deixar lá uma parte desses recursos para nós mobilizarmos para o desenvolvimento. Acho que isso era, de facto, estruturante e não precisávamos estar a pedir, nem ter aquele discurso de olhem pelo interior, porque não é preciso, é só deixar-nos, de facto, fazer as coisas. E pronto, eu não queria abusar da boa vontade, mas trouxe um videozinho promocional do Alandroal que eu precisava de vender, são 3 minutos, se me permitirem, acho que gostava de partilhar convosco. Até porque, enfim, até porque é um resumo daquilo que é a nossa filosofia de trabalho. Tá bem? Obrigado.